Há pouco prometemos falar com a Andreia sobre a alimentação e sobre a utilização das massas para os atletas. Vamos alargar o âmbito da nossa conversa e vamos não apenas falar dos atletas, mas vamos falar de todos nós, porque não sendo propriamente nós atletas profissionais, somos também atletas de circunstância. Podemos fazer exercício físico, mas devemos estar devidamente nutridos, quer antes da atividade física, quer depois da mesma. Andreia, porque nós podemos ser muito bons, mas sem uma alimentação adequada. É verdade, Jorge. Realmente, eu tenho um primeiro slide que lança essa questão para todos lá em casa pensarem neste pormenor que o Jorge acabou de referir. O resultado e o sucesso no desporto, não a nível apenas do desporto de alta competição, mas o nosso desempenho individual sempre que tentamos fazer qualquer exercício físico. E será apenas resultado do treino ou da inspiração espontânea dos jogadores? Na verdade, quanto a mim, o que tem de fascinante o desporto está um bocadinho no equilíbrio entre o potencial daqueles que nascem com determinada modalidade ou determinada aptidão. Predestinados, não é? Exatamente, que nascem com determinada aptidão no sangue, mas também na aprendizagem e aperfeiçoamento permanente daqueles que constroem no dia-a-dia um treino, um jogo de futebol, de ténis, seja a modalidade que for, não é? Porque acaba por ser muito importante o trabalho quer do treinador, quer da equipa médica e também, como é óbvio, não é? A alimentação acaba por interferir no rendimento e no sucesso desportivo de qualquer pessoa. É o nosso combustível, não é? Exatamente, é o combustível. Vamos ver o quadro anterior ainda, por favor. Realmente, aqui estão sistematizados os fatores que afetam a boa forma do atleta e que são responsáveis pelo sucesso desportivo. Acabam por ser as aptidões pessoais, o treino físico, o estado psicológico e os treinadores, os médicos, por vezes até os nutricionistas acabam por também fazer um bocadinho, não é, desse papel e tentar... Cada vez se fala mais nisso, não é? Sim, sim. E é que se faz a diferença entre uma ótima performance e uma performance regular, não é? Eu considero que a diferença entre um atleta e um campeão está no fator psicológico e isto também se faz repercutir na alimentação. Eu, por vezes, prefiro permitir que um atleta consuma determinado alimento e ensiná-lo a dosear ou os timings certos para o ingerir, do que tirar por completo, porque estamos a lidar com o fator psicológico e isso é muito importante ter em conta. E então a alimentação. No slide seguinte temos realmente de que forma é que a alimentação é importante. É importante porque interfere de uma forma direta com a saúde, como é óbvio, e em particular no rendimento. Então há estudos que mostram que uma boa alimentação pode diminuir o risco de lesão ou doença. Consegue-se um bom aporte de vitaminas e minerais que previnem determinadas lesões ou doenças. Claro que não estou a falar de uma lesão por trauma, não é? Mas outro tipo de lesões acabam por ser prevenidas com uma boa alimentação. Disponibilidade de substratos energéticos, era como estavas a dizer há pouco, Jorge, o tal combustível, não é? As pessoas, para praticarem executarem qualquer tarefa, precisam de energia e de combustível para o fazerem. E um pormenor importantíssimo, a recuperação após o exercício. Por vezes é negligenciada pela maioria das pessoas, mas aquilo que comem imediatamente após um treino, após um jogo, estão a preparar o treino do dia a seguir. E além disso... Mesmo para quem esteja a perder peso, não é? Sim, sim, mesmo para quem esteja a perder peso, porque isso vai controlar também o apetite para a refeição que vem logo a seguir. E depois, se essa pessoa tem um objetivo no dia seguinte ou até no mesmo dia fazer outro treino, se quiser estar em forma e ter as tais reservazinhas de energia do músculo, o conhecido glicogênio muscular, só o consegue através daquilo que come imediatamente após uma sessão de exercício. E naquele fator que é mais óbvio, que é o peso e a composição do corpo. Sim. Já à frente. Então, o corpo humano é constituído por quê? Pela massa livre de gordura, que no fundo é o músculo e o esqueleto, e a massa gorda. E podemos ver aqui imagens, não é? Se nós pensarmos em atletas que em determinado momento estiveram mais gordinhos, ou se levarmos por vezes para o nosso caso, individualizarmos, vemos que a gordura é um peso morto, a gordura dá inércia e dificulta o movimento. Portanto, não vai ter vantagens em determinadas modalidades, em que se tem que fazer um sprint, vai dificultar.
em que se tenham que fazer movimentos de impulsão, também não ajuda. Sente-se mais a lei da atração, quanto mais peso. Exatamente. Entretanto, o slide seguinte mostra que treinadores... peço desculpa. Este slide mostra a razão pela qual engordamos. No fundo, é uma razão óbvia, não é? Coitado do Obelix. É um balanço entre uma maior ingestão em relação ao que é gasto. Mas treinadores... Podemos passar para o seguinte. Esta questão do excesso de peso está a ser vista cada vez com mais importância, não só pela equipa médica e técnica, mas, por exemplo, tenho aqui um extrato de um jornal do treinador do Capello, quando treinava o Real de Madrid, que estava preocupado com os excessos que o Ronaldo pudesse cometer durante as férias. Ronaldo brasileiro, não o nosso Cristiano. Sim, exatamente. E garantiu que se ele voltasse 1,5 kg mais gordo, seria severamente castigado. Ou seja, aqui vai ser severamente castigado. Estamos a falar apenas de 1,5 kg, mas em desportos de alta competição são aqueles pequenos pormenores que podem fazer a diferença. E isto foi estudado por um médico, que é o Dr. Escribano, que é especialista em medicina desportiva e nutrição, e eu acho que ele tem um exemplo que retrata muito bem como o peso pode influenciar na performance do atleta. Imaginem, um jogador que tem um peso ideal de 70 kg, basta ter mais 3 kg que o peso ideal, que numa corrida de 100 metros perde 4 metros de avanço. 4 metros pode fazer toda a diferença, faz toda a diferença entre apanhar um avançado e evitar o golo, e num sprint para fazer o golo. Portanto, o peso e a composição corporal são fatores determinantes no desempenho, no sucesso desportivo. Depois, temos que ter um pormenor em conta, é que cada atleta ou cada pessoa é um caso único e deve ser tratado de acordo com as suas características, quer a altura, quer o peso, quer a composição corporal, a idade e o sexo. Portanto, o plano alimentar... Falavas no início das lesões que são provocadas, muitas delas por excesso de exercício logo no início desse tempo de entrega a qualquer exercício físico. Há muita gente que vai com peso a mais para o ginásio, começar a fazer corridas com os amigos e lesionam-se. E acabam por causar lesões, não é? Pela sobrecarga. Têm mais. Exatamente. Tem mesmo peso. Portanto, aí temos que adaptar não só a prescrição do exercício, como também o plano alimentar. Todas as características. Claro. E depois, depende sempre também do desporto. As recomendações que eu trago são recomendações genéricas, que acabam por depois serem cada pessoa pode adaptar, mas em consulta o que é que adaptamos? Adaptamos a dose, a quantidade, de acordo com todas estas características individuais do paciente e também do modo como o desporto é praticado, quer a duração, a intensidade e a frequência. Mas trago aqui alguns exemplos do dispêndio energético de algumas modalidades. Por exemplo, squash. 1 hora a praticarmos squash tem um dispêndio energético de aproximadamente 800 quilocalorias. Futebol competitivo, 1 hora tem aproximadamente um dispêndio energético de 700 quilocalorias. E acho que não estou em erro, gostas de jogar golfe, não é, Jorge? Gosto. Então, gosto. Numa hora, o dispêndio energético são 300 quilocalorias. Portanto, é importante balancearmos sempre o metabolismo basal da pessoa e depois adaptarmos ao desporto que pratica para conseguirmos fazer um plano alimentar ajustado. Aliás, é um ótimo exemplo, o golfe, da importância da alimentação, porque há muitos dos jogadores que durante uma competição, durante uma prova, não levam suplemento alimentar e os últimos buracos são jogados em completo desespero. Completo desespero. Está aqui um ótimo exemplo como a alimentação e o pequeno pormenor, por exemplo, da hidratação. Estamos a falar de amadores, de jogadores que... Claro, mas é visível as repercussões que têm esses pequenos pormenorzinhos. Mas há situações erradas, não é? Referir que eu tenho muitos atletas em consulta que dizem-me: doutora, eu nunca liguei a isso, eu posso comer o que eu quero porque sou magro e pratico imenso desporto e desgasto tudo o que como. E veem apenas a alimentação enquanto quilocalorias, mas é importante olharmos para cada alimento, mais do que as quilocalorias, saber à custa de que nutriente vêm essas quilocalorias. E, por exemplo, acham que é conveniente, depois de um treino ou de um jogo, comer um pacote de batatas fritas? Imaginem, em apenas 100 gramas de batatas fritas, estamos a ingerir 556 quilocalorias. Imaginemos isto também nas crianças, depois das crianças acabarem a nataçãozinha, é muito comum. A ginástica. Eu reparava isso no final dos treinos, que via imensos miúdos, os pais iam buscá-los e eles não levavam lanche, iam ao bar e comiam um pacote de batatas fritas. Por isso é que eu
o cake tão inofensivo cake que as pessoas associam que é dos bolos menos calóricos, por não terem os tais cremes, acham que é muito pouco calórico, mas tem a gordura invisível. Vamos lançar susto lá para casa. 324 calorias. Então, pegando neste exemplo das 324 quilocalorias, lá em casa, imaginem comendo um simples cakezinho que tinha 324 quilocalorias. Sabem quanto têm que correr a uma velocidade de 10 km/h, que ainda é uma velocidade considerável. Têm que correr aproximadamente 3,5 km para desgastar o valor energético de um simples cakezinho que tem apenas 80 gramas. 3,5 km. 3,5 km. É verdade. Podemos dar outro exemplo, o hambúrguer duplo. Não estou a contar com a batata. Nem com o molho, pois não? Nem com o molho. Temos que correr 5 km para desgastar o valor energético daquele hambúrguer. E depois importa pensar à custa de que nutriente vêm essas quilocalorias, que é a prevalência de gordura, que não interessa para quem pratica desporto. Entretanto, o próximo slide acaba por nos mostrar qual é o objetivo do nutricionista trabalhando em desporto ou aconselhando alguém que queira praticar desporto. No fundo, temos que criar condições que melhorem. Isto serve para qualquer um de nós e não exclusivamente para atletas de alta competição. Qualquer pessoa que vá fazer uma corrida, um passeio de bicicleta, quer para as mães que têm os filhos que andam no futebol, no rugby, que muitas vezes não têm certeza de que pequeno almoço é que devem dar, que almoço. Portanto, isto dá para toda a gente essas que estamos a situações. E, no fundo, eu vou dar dicas para melhorar o rendimento desportivo e, por outro lado, prevenir a fadiga. Não queremos que, depois de 20 minutos, estejamos se acaba a prática, não é? Exatamente. Estejamos em sacrifício. Sistematizando. Antes do treino, vamos partir do princípio que vamos treinar de manhã. Uma boa sugestão antes do exercício é combinar hidratos de carbono com proteína. E trago aqui um exemplo. Um pão com queijo, se repararem, tem 25,8, aproximadamente 26 gramas de hidratos de carbono, que é uma boa quantidade de hidratos de carbono, e 10 gramas de proteína. Antes de passarmos para o slide seguinte, eu quero referir um pormenor. Há pessoas que têm o cuidado de não querer perder massa muscular ou até quererem aumentar massa muscular. E há estudos que mostram que a ingestão de 10 a 20 gramas de proteína antes e depois do treino leva a esse aumento de massa muscular. Ou seja, apenas a massa muscular, não a massa de gordura. De gordura, exatamente. Eu agora também quero lançar uma questão lá para casa. Muitas pessoas acham os suplementos que se tomam, porquê é que funcionam? Porque são tomados no timing certo, com a dose certa de proteína, hidrato de carbono e gordura. Ou seja, nós, se fizermos uma correta escolha de alimentos, conseguimos essa proporção de proteína e hidratos de carbono, tem que ser tomado no timing certo. Portanto, é impensável alguém praticar desporto sem fazer qualquer ingestão de alimento anteriormente. Mas agora vamos supor que temos o jogo às 3 da tarde, 4. Essa refeição, temos que realizar um almoço, também tem que ser rico em hidrato de carbono e proteína, mas temos que evitar comidas muito temperadas ou molhos com muita gordura, porque caso contrário vão dificultar o esvaziamento gástrico. É importante a hidratação. Os atletas têm que perceber que têm que ir para qualquer prática de qualquer desporto, sempre muito bem hidratados. Imaginem, essa hidratação deve começar... serve para o jogo de solteiros e casados do próximo fim de semana. Também serve. É preciso ter isso em conta. Exatamente. Uma hora antes do exercício físico. E depois, 1 hora antes do exercício, temos que reforçar. Imaginem, se fizeram o almoço por volta do meio-dia, 1 hora antes da prática do exercício, com um pequeno lanche em que se consiga mais ou menos um aporte de 100 gramas de hidratos de carbono. Vimos há pouco que, por exemplo, aquele pão com queijo tinha aproximadamente uns 26. Imaginem, uma banana tem 22 gramas de hidratos de carbono. E depois há pessoas que podem beber iogurte líquido, outras que têm que ser um sumo de fruta, mas facilmente se atinge. Entretanto, a cafeína é uma questão que é importante referir. A cafeína foi retirada da lista de substâncias proibidas pelo Comitê Olímpico Internacional em 2004, porque realmente a cafeína tem imensas vantagens em quem pratica desporto. Tem vantagens, por um lado, porque diminui a sensação de esforço. Não vamos ter aquela percepção de estarmos tão cansados. Por outro lado, melhora a atenção mental e o processamento visual, ou seja, vamos conseguir fazer jogadas mais rápidas e estratégicas. Além disso, aumenta a performance de endurance. O que é isto? Aumenta o rendimento em desportos que sejam de maior duração. E, por outro lado, aquelas pessoas que querem perder um bocadinho de peso, de massa gorda, é um bom conselho
que para ingerirem um café antes da prática de exercício, porque a cafeína ajuda a mobilizar as reservas de gordura. É uma boa já mais pretextos para beber café, já bebo poucos. Entretanto, também a grande dúvida em relação à cafeína era que poderia... Se causava desidratação. Exatamente. Mas os estudos recentes mostram que não causa desidratação, nem leva a distúrbios eletrolíticos, ou seja, perdas de íons e minerais. Vamos ao próximo quadro. Então, durante o exercício é outro pormenor. Nós pensamos no antes e no após, mas em exercícios de longa duração, se pensarmos numa partida de ténis ou mesmo no intervalo, num jogo de futebol, no ciclismo, temos que ter esse cuidado de ingerir algo durante. O que é importante? É prevenir a desidratação. Imaginem, uma desidratação de 2%... Posso dizer? Sim. Evitar a sensação de sede, não é? Muito bem. Uma desidratação de 2% do peso do corpo, Sim. eu vou pôr isto num exemplo prático, é uma pessoa de 70 quilos perder 1,5 kg e se calhar já se pesaram antes e depois do exercício e veem que perder 1,5 kg é relativamente fácil. Leva a diminuições do rendimento brutais. Claro. Além disso, além de perderem água, também perdem sal. Por isso é que reparam que o nosso suor é salgado. Ficamos com manchas esbranquiçadas, por vezes, nas t-shirts, devido à perda de sal. Isso tudo tem que ser reposto. Devem ser aproveitadas as pausas durante o treino para hidratar. Sempre que praticarmos algum desporto devemos ter esse cuidado e quem acaba por liderar uma equipa, um treinador, deve incentivar que os seus atletas o façam em qualquer pausa. E depois, essa hidratação pode ser através de água natural, fresca ou então através de uma bebida desportiva. E para aquelas pessoas que não podem... Aquelas com muito açúcar, não são? Exatamente, mas isso em determinados esportes acaba por ter vantagens porque dá o combustível que precisam. Reação imediata. Exatamente. Sim. Mas para aquelas pessoas que não podem comprar bebidas desportivas, porque temos que ter em conta que o valor económico as bebidas são caras, por pesar e são realmente caras, eu trago aqui uma solução para lá em casa fazerem uma bebida caseira que consegue mais ou menos garantir o que a bebida desportiva acabava de fornecer. Então, num litro de água, colocam 60 a 80 gramas de açúcar. Para quem não tem balança, pode utilizar 9 pacotinhos de açúcar ou então 4 a 5 colheres de sopa de açúcar. Além disso, meia colher de chá de sal, porque o sal é que leva à retenção da água e não vai impedir que tínhamos vontade de urinar e, por outro lado, é importante tornar esta bebida apetecível. Então, colocamos algumas gotas de sumo de limão e isso a gosto. E as pessoas vão tentando fazer moderar. Ideia económica. Vamos em frente. E então... Após o treino, temos que avaliar o panorama geral. Qualquer pessoa está desidratada, destruíram as células musculares, porque o exercício não deixa de ser uma agressão para o músculo, e houve também diminuição das reservas de glicogênio muscular. É tal energia que se acumula no músculo que é utilizada em fases mais tardias do exercício. Para isso, é importante, então, hidratarmos. Como é que temos a percepção se estamos bem hidratados ou não? É através da cor da urina e do cheiro. Temos que tentar que a urina seja clara, por exemplo, uma cor de sumo de limão, é o ideal, e sem cheiro. E depois, para aquelas pessoas mais rigorosas, devem pesar-se antes e pesar-se depois da prática de exercício. Entretanto, a hidratação tem que ocorrer em 150%. O que é que isto quer dizer? Se perdem meio quilo, têm que beber 750 ml, não imediatamente após. Se perdem 1 quilo, vão beber 1,5 litro. Isto é muito importante e assim têm a percepção que estão bem hidratados e estão a preparar a próxima sessão de exercício. O glicogênio muscular, que é tal reserva de energia do músculo, faz parte do programa de treino. Estes pequenos pormenores, o treino não é só enquanto estamos em campo, também é o descanso e também é a alimentação. Portanto, o que se come imediatamente após é extremamente importante em alturas que se disputam múltiplos jogos, em momentos competitivos, ou então naquelas situações em que temos treinos bidiários, é importantíssimo o que se vai comer imediatamente após. Eu trago aqui, no próximo slide, podemos ver um exemplo de um jogo de futebol. Imaginem, um jogador que tenha reservas de glicogênio muscular, umas boas reservas, e outro jogador com más reservas.
Em termos de distância percorrida, este corre numa primeira parte de 6 km e 600 metros e o jogador com mais reservas não está muito longe. Mas numa segunda parte, que é a partir do momento que vamos buscar as reservas de energia ao músculo, o jogador que tem boas reservas consegue correr 5 km e 900, quase os 6 km. Em contrapartida, o outro atleta apenas 4 km e 100 metros. Então, soluções. Após o treino, é importante a combinação de proteína com hidratos de carbono. A tal questão da proteína que eu falei para conseguirmos aumentar até a massa muscular e o hidrato de carbono, sobretudo aqueles com um índice glicémico mais elevado, são, por exemplo, alimentos mais doces, que acabam por a sua combinação com a proteína repor o glicogênio muscular e também levar essa recuperação das células musculares. Vamos em frente. Então, termino a apresentação dizendo que a nutrição não cria campeões, mas pode maximizar o potencial de cada um para ser campeão. Ou seja, não faz, a nutrição não é responsável pelo sucesso desportivo, mas é um pequeno pormenor que pode fazer a diferença em determinados momentos competitivos. É um pequeno, grande pormenor, não é, Andréia? E não serve só para fazer os campeões, serve também para todos aqueles que praticam desporto ou têm essa pretensão, para que depois não arranjem mais uma desculpa para deixar de fazer, que são as dores suplementares que podem passar a suceder depois de um qualquer treino. Andréia, bom fim de semana, muito obrigado. Muito obrigado por ter passado mais nesta ocasião aqui na Praça da Alegria a chamar a atenção para a nutrição.